Segunda parte desse vídeo, agora falando especificamente de lançamento, né? Que é aquilo que concretiza o crédito tributário. A partir do lançamento é que existe o crédito tributário, e aí ele pode ser exigível também, lógico, então por isso que eu, né, dei essa trocadinha aqui. O lançamento ele pode ser revisto ou alterado? Sim, o lançamento pode ser revisto ou alterado. Existem três situações principais onde um lançamento vai ser revisto ou alterado. Primeiro, por impugnação do sujeito passivo. O contribuinte ou o responsável tributário impugnam administrativamente ou judicialmente, e aí o lançamento vai ser alterado caso ele tenha razão na impugnação dele. Ele foi lá e não concorda com o lançamento, e aí ele vai impugnar esse lançamento. Quando a gente estiver estudando a parte processual, a gente vai ver como é que faz isso, mas isso também é feito na esfera administrativa, tá bom? Não precisa esperar um processo judicial que às vezes você consegue compor melhor na esfera administrativa. Isso depende muito de todo mundo que está envolvido nessa história toda, tá bom? A possibilidade de alterar o lançamento por recurso de ofício. Quando a Fazenda pede um processo administrativo ou judicial, ela vai, né, de ofício alterar esse lançamento, por exemplo. Então, no caso de uma decisão desfavorável à Fazenda Pública, ela vai lá e tem que alterar, de ofício, sozinha. Ela perdeu, vai alterar, né? E, finalmente, por iniciativa o próprio CTN, esse terceiro aí, o CTN fala assim, ó, pode rever o lançamento. O 149 do CTN vai falar assim, ó, o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leia lá o 149 porque é um rol que diz os casos específicos onde você vai alterar de ofício o lançamento, fora esses dois que eu já falei para vocês aqui, tá bom? Tá, o que mais a gente precisa saber sobre o lançamento? Que ele concretiza o crédito tributário, que ele é um ato importante, então, para que exista a obrigação tributária e o fisco possa cobrar, não é isso? E que ele pode ser alterado, que a gente acabou de falar aqui. A gente precisa saber também os tipos de lançamento. São 3 tipos de lançamento. A, B, C, ó. De ofício, ou a gente pode chamar ele de direto também. Ele pode ser por declaração ou misto, porque é misto porque uma parte do fisco, uma parte do contribuinte, né? Ou então ele é por homologação. O contribuinte faz, o fisco vai lá e homologa. Mais ou menos assim, tá? Estou explicando sucintamente porque agora eu vou dar a explicação completa, mas é só pra gente já ir para a explicação tendo uma ideia inicial do que é cada um. Então, o de ofício ou direto, o fisco faz. Não tem, a autoridade administrativa faz sem qualquer colaboração do contribuinte, tá bom? O outro, que é de declaração ou misto, o contribuinte presta umas informações e o fisco vai lá, aceita a princípio, né, e depois ele pode checar, né, essas informações. Mas quem declara, quem faz o lançamento é o contribuinte, tá bom? E aí a diferença dos dois, né? Um é o contribuinte não precisa fazer nada, o fisco vai fazer tudo. No outro, o contribuinte é que vai fazer, o fisco só vai receber esse lançamento. E o outro, ele confirma, né? O fisco confirma esse lançamento. E o outro é por homologação ou auto-lançamento. Esse aqui acontece quando é o próprio contribuinte que tem que calcular o quanto ele deve, tá? A gente não vai falar nesse vídeo sobre imposto de renda, mas eu queria que você pesquisasse o imposto de renda, porque ele fica aí uma parte da doutrina achando que ele é por declaração e outra parte achando que ele é por homologação. E aí eu tenho uma ideia minha aqui, mas eu queria que você lesse alguma coisa sobre isso. Claro que a gente fala declarar o imposto de renda, uma parte está respondida aí, mas quando eu explicar a homologação direitinho, você vai entender por que as pessoas confundem. Antes de explicar a homologação, vamos falar desse lançamento direto ou de ofício. Então, olha só, no lançamento direto ou de ofício, a autoridade administrativa, dispondo de dados suficientes, claro, ela tem que ter as informações para efetuar a cobrança do tributo, ela mesma apura o valor, então o fisco tem os dados, ele apura o valor do tributo e notifica o contribuinte só para pagar. Fala assim, ó, paga. Né? Por exemplo, você não recebe carnê do IPVA, carnê do IPTU, é tudo assim. As taxas, toda a taxa que você paga aí, e contribuições também, contribuição de melhoria, né? De iluminação pública, essas coisas, de limpeza, né? Você paga. O que acontece? O fisco é que faz tudo e manda para você. Então é chamado direto ou de ofício. O fisco faz, te manda, você chega e só tem que pagar. Você só vai... na verdade, a única coisa que você tem que fazer é pagar. Se você quiser contestar, aí vai ser caso de alteração.
Tá, e quando a gente falar do lançamento misto ou por declaração, presta atenção, é uma ação conjunta entre o fisco e o contribuinte. O contribuinte oferece à autoridade administrativa as informações referentes ao fato gerador. Então ele fala assim, olha, eu oferi renda, ou deixa o imposto de renda para lá, vai. Eu importei tanto de mercadoria, ele fala. Imposto de importação e de exportação são assim, e aí é mais claro de entender. Importei tanto de mercadoria, eu tenho que pagar um tanto de tributo. Ele aguarda, então ele informa, ele declara para o fisco o que ele fez, né, deu causa ao fato gerador, a obrigação tributária, e ele aguarda o fisco se manifestar. Se o contribuinte cometeu erro no exame da declaração dele, aí o fisco vai arrumar e já manda o pagamento certinho. E olha que o fisco tem a obrigação de arrumar para mais e para menos também, né? Então, tanto que tem restituição do imposto de renda, se é que o imposto de renda está aqui. Mas a gente não vai falar disso neste vídeo, a gente vai falar disso em outro momento, mas a gente vai falar disso. Tá, e por homologação? Como é que é por homologação? Por homologação é muito tranquilo. Por homologação é assim, ó, o contribuinte também vai oferecer as informações para a autoridade administrativa quanto ao fato gerador. Mas é ele mesmo que apura o valor e efetua o pagamento já de cara. O contribuinte faz tudo. ICMS e ISS é assim. Ele fala assim, ó, o valor do tributo é tanto, o ICMS é tantos por cento. Ele diz, eu vendi por tanto, o valor do ICMS é tanto e já recolhe. Pá! ISS é a mesma coisa. Então, por homologação, o contribuinte faz praticamente tudo e o fisco depois, se tiver tudo ok, só homologa. Tá certo? Então, fica aí. Um é só do fisco, é o direto ou de ofício, um é só do contribuinte, mas é claro que o fisco vai poder rever alguma coisa, que é a declaração, e a homologação é só do contribuinte e tem uma ação menor do fisco aí. Só se tiver mesmo alguma coisa errada é que ele vai agir. Agora eu trouxe 3 observações para vocês. Atenção aqui, tá? Olha só, eu quero falar para vocês essas 3 coisinhas aqui e não quero deixar passar. Os lançamentos por declaração e por homologação não impedem o lançamento de ofício, tá? Eles não impedem o lançamento de ofício. Sempre que o fisco verificar que o contribuinte não cumpriu a obrigação ou que ele cumpriu de forma errada, né? Os dados estão incorretos. Outra coisa, o lançamento ele pode ser alterado, mas tem que haver a notificação do sujeito passivo, ou seja, o contribuinte tem que saber que esse lançamento está sendo alterado. E para a gente fechar esse vídeo, qual a legislação que eu vou aplicar ao lançamento? Porque a legislação vai mudando, né? Então, olha só, 3 possibilidades aqui. A legislação vigente na ocorrência do fato gerador, isso quando a obrigação principal... isso quanto à obrigação principal, tá bom? Quer dizer, tudo lá naquela regra matriz de incidência tributária, então, a obrigação principal, eu vou aplicar a legislação vigente na ocorrência do fato gerador. A legislação vigente na data do lançamento, quanto à apuração e fiscalização, então, olha lá o 144, parágrafo 1º do CTN, e a legislação mais benéfica ao contribuinte quanto às penalidades. Lá no 106 está falando isso. Esse 106 a gente vai usar sempre, muitas vezes, viu? Então, olha só, 3 coisas eu tenho que considerar para aplicar. Quanto à obrigação principal, eu vou aplicar a legislação vigente na ocorrência do fato gerador, tá? E não do lançamento. O fato gerador acontece antes do lançamento, lembra? Para apuração da fazenda, eu vou usar aquela que está vigente na época do lançamento. Finalmente, se for para penalidade, eu vou usar a que for mais benéfica para o contribuinte, porque aqui, indúbio pró contribuinte, beleza? Então a gente fecha assim o lançamento. Espero que esses vídeos estejam mesmo ajudando vocês, que vocês tenham entendido, mas as dúvidas podem ficar aqui embaixo, ou então a gente tira quando a gente se encontrar, tá bom? Um abração, uma ótima semana, continua se cuidando e até já.